Porque como eu falei, a música ela vai moldar muitas vezes a tua crença, aquilo que você acredita, aquilo que você busca como objetivo, né. Por exemplo, a questão de ostentação, você vai começar se você busca, só escuta esse tipo de música e absorve essa informação realmente sem questionar em nenhum momento, isso vai moldar a tua crença, e a tua crença ela molda a tua realidade. Então a gente consegue sim chegar num ponto da que susto que eu levei, o gatinho aqui, não vi É, ele. tem uma gata aqui. A gente falou de cura, né? É, ela aparece aqui, agora que eu vi. Mas enfim, a música ela vai acabar trazendo isso, né, até perdi meu raciocínio aqui. Achou que era Coisa linda. uma entidade, né? Né, que eu vou com o negócio preto aqui passando, falei: "Eita, Daqui a pouco ela ela é sobe linda", na eu mesa. conheci ela já. Ela participa aqui às vezes, a É, eu Mega. não vi que ela estava aqui na sala, eu não vi. Ela é linda. Ela é carismática. Enfim, como é que a gente estava falando, só pra eu lembrar? Tá falando sobre a música influenciar, por exemplo, uma dor Ah, da sim, articular, uma tá, é. insônia, né? Isso, é o que eu estava falando. Aí a música ela vai acabar moldando o teu sistema de crença e, consequentemente, teu sistema de crença vai acabar impactando na tua realidade, né. A nossa realidade, ela é moldada pela nossa crença. Então aquilo que a gente absorve de informação, e informação vem de todo canto, de mídia, de rede social, de videozinho que você vê no TikTok, no Instagram, de música que você escuta, de parente que você escuta, noticiário que você assiste, toda essa mistura maluca de informação, ela vai moldar teu sistema de crença, aquilo que você acredita, aquilo que você busca, seus valores, seus princípios. E se você não questiona nada disso por conta própria, né, pensar por conta própria de fato e não só absorver informação, você fica mais suscetível, não é, a uma instabilidade emocional. E através dessas instabilidades emocionais, diversas doenças podem aparecer, sem dúvida nenhuma. É a questão da insônia. A insônia, claro, né, atrelada com ansiedade, atrelada com necessidade de controle, mas a insônia, principalmente, ela está relacionada com pessoas que estão sempre nesse movimento de que eu preciso fazer, eu preciso resolver, sou eu que faço, sou eu que resolvo. Não, deixa que eu resolvo. Não, eu faço, eu resolvo. Você senta aí e espera. Não é que eu faço para você, eu sirvo você, eu resolvo tudo. A insônia é isso. Então o que que ela está exigindo? Essa liberação, essa delegação, né? Delegue as coisas, abra mão do controle, descentralize as coisas, né? Então esses padrões e vários padrões de comportamento podem acabar acarretando em diversos tipos de doenças diferentes, né? Aqui, E assim, até mesmo no mundo espiritualista, tá? Nós estamos inseridos nisso, né? Você tá no dia a dia, a gente tem, assim, tem muitos profissionais e muitos sacerdotes, né, que a gente tem contato e tal. E o que eu vejo é assim, existem muitos casos de líderes espirituais que eles acabam pegando uma carga de energia por também se doarem muito, né? E acabam desenvolvendo aspectos físicos também, né? Você já entrou nesse tipo de assunto dentro de uma linha assim de estudo? Lógico, tem as pessoas do dia a dia, né? Mas os espiritualistas, os médiums mesmo, pô, a gente vê diversos, às vezes um pai de santo, alguma pessoa que desenvolve um negócio, por exemplo, quando a gente fala sobre Kriyoga também, os mestres lá, eles às vezes desenvolvem uma patologia que veio do coletivo, né? sim. Nesses casos tem muitas possibilidades, né? Pode ser que ele puxou alguma coisa do coletivo, mas aí, na minha opinião, acaba sendo mais um descuido no sentido de não separar aquilo que é do mestre e aquilo que é do resto, né. Isso é um cuidado que eu tenho muito, pelo menos comigo, de separar o que é meu e o que é dos outros. Então, eu sempre falo isso para as pessoas: "Eu não sou seu salvador, eu não tô aqui para salvar a tua vida, quem vai salvar a tua vida é você. Tô aqui para te ajudar a salvar a tua vida, não sou eu que vou fazer, é você", né. Então eu sempre falo: "Eu tiro da inércia", esse é o meu papel. Então eu não me envolvo de fato com o problema da pessoa. Isso talvez seja o ponto mais difícil para quem é um terapeuta ou para quem trabalha até com a área de saúde, né, médicos e tudo mais em geral. Mas ter essa separação de que o problema do outro é do outro, é muito importante. A gente ter essa sensibilidade, porque muita gente não percebe isso. Por exemplo, se chega um paciente para mim e eu me comovo com o problema dele, ok, né, essa conexão às vezes acontece e tal, mas eu também preciso respeitar o problema dele, porque se ele tá tendo aquele problema, tem um porquê, não é? Então se eu resolver o problema dele, o que que ele aprendeu com isso? Nada. Eu vou tirar dele o mérito, eu vou tirar dele a evolução que era dele,
entende? E ok, muitas vezes uma ajuda precisa acontecer, beleza, esse é o papel do terapeuta, ajudar a tirar da inércia, mas a cura sempre vai ter esse movimento da própria pessoa, né? Então eu sempre separei muito essas coisas, o que é meu e o que é do outro. E o problema do outro não é o meu problema, não é? Então por isso que eu tomo muito esse cuidado. Outra possibilidade dessas questões dos grandes gurus e mestres espirituais, e aqui não me colocando nesse papel de forma nenhuma, porque eu evito isso ao máximo. É, eles desenvolvem isso muito por questões kármicas de resgates, e eles têm consciência disso. Por exemplo, o Chico. Chico teve o problema no olho, é óbvio que ele ia conseguir tratar isso. Ele estava na mesma época, Fritz estava vivo, estava, né, trabalhando com o Arigó na época, então acho que teve até uma conversa do Arigó do Fritz, de fato, com o Chico, e falou: "Pô, se você quiser, eu resolvo isso pra você, você sabe." E o Chico negou. Ele falou: "Não, não quero, porque é um resgate que eu tenho que fazer, e se você curar, eu vou ter que voltar aqui de novo." Então, assim, eles sabem, O muitos próprio Arigó casos. também tinha a saúde O meio próprio Arigó, sim. zoada, né, cara? Então, assim, eles sabem o que tá acontecendo com eles, né? Esses grandes, claro. As pessoas têm uma questão ostensiva, uma missão muito grande. Eles sempre sabem o que estão E o passando. Chico, vamos falar, né? Com tudo aquilo, viveu bastante, né? Eu acho que se não fosse aquele gradiente de energia que estava nele, ele tinha vivido nem metade daquilo, pô, Sim, Divaldo, então, né? pô. Quantos eles, Divaldo desencarnou com 97, né? 7, acho que, não Ou sei. 8. É, por aí. E teve um 90 e infarto, e muitos. teve um monte de coisa de saúde, né? Então, e você acha que ele não tem amparo, que ele não... Ele tem muito, Os ele caras sabe, seguram, né? muito. Mas, de novo, esses espíritos, eles sabem que eles precisam passar por isso, por algum resgate que eles estão fazendo, e eles já aproveitam essa encarnação, onde eles têm um grau de consciência e de entendimento tão amplo, que se eles deixarem essa oportunidade passar, talvez numa próxima vai ser muito mais difícil, entende? Então eles já aproveitam isso. E eu vejo também que os terapeutas, as pessoas que trabalham também com mesa, com o seu caso e tal, tem que ter uma energia de troca, porque a energia de troca também te fortalece. Você não fica também esgotado, né? Porque assim, a pessoa está colocando, olha, tem um aspecto caritativo em todo lugar. Na Umbanda é puramente caritativo, então, lógico, tem que ter uma doação muito extrema. Muitas vezes numa cirurgia espiritual, você vê que dependendo do médium, ele fica desgastado muito facilmente, né? Mas é aquela coisa, lá e cá, né? Quando tem uma energia de troca, pelo menos equaliza isso, né? Você Sim, sente dessa forma? sinto total. Tudo é troca. Acho que nada é de graça. A caridade também não é de graça. Porque a gente acaba recebendo, entende? Quem faz caridade sabe o que eu tô falando. A gente recebe muito, É verdade. né? Então nada é de graça, assim. Tudo acaba tendo uma troca. E não é nem que é necessário, eu acho que é natural. E hoje em dia eu vejo que os espiritualistas lidam muito melhor, até falando da energia de troca, especificamente com a energia do dinheiro. Ah, sim. No século XX, houve uma demonização, né? Uhum. Por exemplo, o Henrique, mas você Cobra, né? cobra É, para atender uma pessoa, mas assim, o terapeuta é um profissional claro. e o espiritualista é o espiritualista, mas ele também vive. Então, Chico também era uma pessoa que gerou dinheiro, seus livros geraram muito. Como ele canalizou isso foi algo muito Uhum. próprio, mas cada um, cada um. É, Se ele tivesse sido um pouquinho mais voltado para si, eu tenho certeza que a evolução espiritual dele não ia estar prejudicada. Ele escolheu, sim. entendeu? Então eu acho que é legal a gente colocar nesse ponto, né? E perdão é algo que a gente vê muito nisso, né? Assim, a gente vai entrar num assunto que eu acho que mexe com as pessoas. O perdão é algo muito. Uma ideia bonita que foi colocada dentro dos moldes cristãos, vamos dizer assim, de uma nova era. Mas realmente, o que você enxerga sobre. Espiritualmente, sobre essa questão do perdão num processo, sabe? Existe principalmente o auto-perdão, ele é muito importante. A gente soltar a carga, né, que a gente acaba absorvendo. Isso eu falo sempre, em todo lugar que eu vou, eu bato nessa tecla, que perdão é justamente para quem não merece, né, que a gente precisa perdoar. E o perdão sempre diz mais respeito a mim do que a pessoa que me gerou algum mal, né. Então eu sempre gosto de deixar isso claro. Isso ajuda muito a gente ter uma visão, mais tranquila para liberar o perdão, porque muitas vezes as pessoas não perdoam porque ficam com aquele pensamento, né, mas jamais vou perdoar essa pessoa, ela me fez tão mal,
olha a minha vida toda acabada, a vida dela lá, tudo funcionando, eu jamais vou perdoar essa pessoa, o que ela fez comigo, ela não merece, não sei o quê. Mas elas estão olhando para o lugar errado, né? Elas precisam olhar para elas. Então eu sempre falo, o perdão é quando a gente consegue liberar o perdão, né? É quando a gente faz esse movimento de parar de olhar para o outro e olhar para mim. Eu mereço não sofrer. Eu mereço não carregar mais mágoa, eu mereço não carregar mais dor. A outra pessoa, ela vai lidar com a vida dela, não sou eu o julgador, não sou eu que vou julgar o que ela fez, né? Então, e nem a espiritualidade julga, não existe Deus julgador, né? Se a gente tá falando de amor, ninguém julga. O quem julga é a própria pessoa, é ação e reação, simples assim. Então a gente não precisa se preocupar com a justiça ou com o que vai acontecer, a própria vida vai se encarregar de colocar no caminho da pessoa o que ela plantou, né? Então eu não preciso me preocupar com essas coisas, eu preciso olhar para mim. Então é tirar o foco do outro, que não merece, e olhar para mim, que mereço. Eu mereço ser feliz, eu mereço seguir em frente, eu mereço me fortalecer com isso e ser feliz. E é por isso que eu perdoo. E o perdão e a raiva, né? Eu vejo que, assim, as pessoas que perdoam ou não perdoam têm esse sentimento. Então, e aí eu vejo assim, como é possível uma pessoa querer evoluir, ou até evoluir, né? Assim, para inglês ver também, com esse sentimento? O que a raiva proporciona nesse momento? É. Eu conto sempre uma historinha assim, ó. Eu gosto de ilustrar as coisas para ficar claro, né? Para as pessoas entenderem. Então vamos lá. Tem duas pessoinhas, tem Joãozinho e Pedrinho. Eu contei essa história outro dia no meu Instagram. Tem Joãozinho e Pedrinho, certo? Joãozinho e Pedrinho. Joãozinho fez coisa ruim pro Pedrinho. Pedrinho ficou triste, né? Tá triste, se afastou. Joãozinho tá nem aí, seguiu a vida dele. Tá tudo funcionando, tá trabalhando, tá prosperando, tá namorando, tá fazendo tudo. Mas Pedrinho tá aqui, ó, né? E aí o que que eu falo? O que que aconteceu entre os dois? Joãozinho deu uma pedra de carvão pro Pedrinho. Pedrinho não gostou, queimou a mão, né? Só que o Pedrinho ficou segurando a pedra, certo? Joãozinho foi embora. Ele deu a pedra, não tá nem aí, foi embora, a vida seguiu. Pedrinho tá segurando a pedra. E tá reclamando que a pedra tá machucando a mão dele. Passa 2 semanas, Pedrinho tá reclamando, mas ele continua segurando a pedra e tá machucando. Passa 2 anos, Pedrinho tá segurando a pedra e tá machucando. E aí a pergunta que eu faço para as pessoas é: o que que você fala pro Pedrinho? Solta a pedra. Solta como, né? Deixa. Acabou. Se você soltar, acabou, não tem dor. Entende? Então, assim, eu gosto de contar essas historinhas que elas parecem bobas, né? Mas elas ilustram, assim, com muita clareza, muita facilidade, uma coisa que as pessoas elas têm dificuldade de enxergar. E eu entendo, porque ninguém gosta de sofrer, ninguém gosta de, né, se sentir magoado e passado para trás e tudo mais. Mas a gente precisa ter essa clareza de que é você que está segurando a pedrinha queimando na tua mão. Enquanto você não abrir a mão e soltar, vai continuar queimando. Então é uma coisa que depende de você. As pessoas esperam, às vezes, que o outro faça alguma coisa, né? Ah, quando ele vier me pedir desculpa, quando ele mudar, né? Quando alguma coisa diferente acontecer, aí eu perdoo. Né? E aí nunca vai acontecer. Eu falei, Joãozinho seguiu a vida dele. Pedrinha que ficou segurando o negócio. E em relação à saúde das pessoas, né? Doenças, processos, né? Quais são mais comuns de sumirem? Sabe, aquela pessoa que fala: "Nossa, não tenho mais isso", após essa reconciliação interna. É muito difícil dizer isso, sabe por quê? Porque questões, a mesma questão emocional pode gerar muitas questões diferentes de saúde. Muitas questões. Então, por exemplo, a questão do perdão, de ficar segurando coisa, o que que pode somatizar? Pode somatizar problema de coração, pode somatizar problema de pele, fibromialgia, tem muitas coisas assim, né? São muitas as possibilidades. Porque essa justamente o que eu falei, uma mesma questão emocional, ela pode se desenvolver em várias linhas de doenças diferentes, né? Não é assim, a falta do perdão é só referente a um ponto, né? Então tem várias questões de doenças que podem estar atreladas a uma questão de perdão. Por isso que a gente sempre analisa caso a caso. A gente nunca generaliza, né, muito as coisas. Mas alguns exemplos seriam esses que eu dei. Essa questão da psicossomática, ela ela tem ganhado espaço que antes não era dado, né. Tem. Porque, assim,
Ué, se chega num médico, ele fala, não tem diagnóstico, é psicossomático, mas aí entra num campo gigantesco, né? E aí muitas vezes alguém chega e fala, não, isso é pseudociência o que você faz. Mas se resolve, é bom que tenha, não é? Uhum. Exatamente. Porque se aquilo que é comprovado não resolve, o pseudo está resolvendo, então é algo, porque eu vi um caso, cara, que era inexplicável. A pessoa tinha uma resistência a um antibiótico e uma bactéria começou a comer essa pessoa por dentro. Começou a comer. Ele não passava para outras pessoas, mas ele estava sendo devorado por dentro. E aí houve uma tentativa fora do aspecto normal, que a gente vê aí do científico e tal, largaram o cara em jejum lá. Ele ficou em jejum, acho que, não sei que tipo de jejum ele fez, mas assim, algo bem intenso, mais voltado para uma terapia espiritualista. A bactéria foi embora. Ele conseguiu ressignificar o que estava desacreditado. Então, poxa, aí cai no inexplicável de novo, né? Sim. Isso é um ponto muito delicado, infelizmente. Mas como você falou, tá ganhando espaço, tá ganhando muito espaço, né? Teve gente que já veio antes de mim, que abriu muitas portas, né? Mas assim, eu continuo esse trabalho, eu fico muito feliz de poder ter isso dentro da minha linha de trabalho, assim, sabe? Porque eu vejo que esse é um conhecimento, Fael, que dá muita liberdade para as pessoas. As pessoas, elas podem se curar quando elas entendem o que a doença delas está pedindo delas, né? Hoje, claro, vai ser mais comum a gente pedir ajuda de um terapeuta, de um médium, de alguém que sabe, que tem esse tipo de conhecimento, mas a intenção é que esse conhecimento seja dado nas escolas, né? Se a gente for falar em termos de ciência, a neurociência hoje, ela já prova muitas coisas do que a psicossomática fala, né? A influência do estresse na química do nosso corpo é provado. O estresse literalmente envenena nosso corpo. Se você que está aí quiser procurar no Google, procure que você vai ver. É científico hoje, tá? Então a gente começa a unir as coisas, né? Aos poucos, claro, mas a gente começa a unir as coisas. Essa visão da psicossomática está ganhando muita força. E a neurociência, eu acho que vai ter um papel muito importante nessa união, né? De chegar nesse ponto que liga os dois. Porque, querendo ou não, a psicossomática, ela não é espiritual, cara. Espiritual. Pelo menos a maneira que eu faço, não. Eu tenho um método, é um processo para interpretar a doença. Não tem nada de espiritual nesse processo. Literalmente, você entendeu a doença, entendeu o que ela faz no corpo e o que significa aquilo. E lembrar, o corpo é espelho da tua consciência. Então, se tem um problema no corpo, ele está espelhando alguma coisa que a consciência está fazendo. Um exemplo muito clássico que eu dou, doenças autoimunes. O que é a doença autoimune? O que ela faz no teu corpo? É o próprio sistema imunológico atacando ele mesmo, né? O próprio corpo. Isso é o que o corpo está trazendo, certo? De novo, o corpo é um espelho. Então é a mesma coisa do outro lado. É você se atacando. É autocobrança, é autocrítica, é autossabotagem, é autoataque. É você sendo seu próprio inimigo. O que tem de espiritual nisso? Percebe? Não tem. É um inimigo interior, na verdade, né? Entende? Então, assim, o processo de interpretação que eu faço, pelo menos, eu não sei as outras pessoas, né? Porque eu realmente, quando eu comecei a fazer esse trabalho de interpretação, eu não conhecia ninguém que fazia. Eu fui conhecer pelo meu avô, que falou ali da Cristina Cairo, que falou de Val Capelli, que falou ali, sabe? Val Capelli, falei com ele esses dias, É, acredita? que legal. Eu quero conhecer ele ainda, tenho muita vontade. Vai vir aí. E eu não conhecia o trabalho dessas pessoas. Eu acho muito interessante isso. É Não muito fazia a menor ideia. interessante, é muito interessante. Você falou desses casos, e muitas vezes as pessoas julgam, que nem julgaram muito Michael Jackson, né? A questão que ele mudou a cor da pele, mas tinha um processo da vitiligo lá, né? E aí, se você for analisar, ele tinha uma carga emocional muito pesada em cima Bizarro. dele, cara. Sim, bizarro. O vitiligo especificamente, a mancha, ela é muito responsável pela diferenciação, né? Então, quando acontece o vitiligo, claro, o vitiligo ele tem muitos aspectos conectados a vidas passadas, tá? Pode ter muitos, mas em termos emocionais, ele traz essa questão do se diferenciar. Eu preciso me diferenciar. Então, essa questão de saber quem eu sou. E
olhando pro Michael Jackson faz muito sentido, né? Ele tinha uma questão com a identidade dele fortíssima, né? Né, não aceita, e assim, eu teve alguns documentários, né, que ele era um pouco, mesmo sendo o destaque da banda, ele era reprimido, ele era colocado de escanteio Ah, pelo é? pai, né, e até os irmãos mesmo, ele era tipo diferentão ali, ele não tinha aquela mentalidade, tinha uma mentalidade mais pura, vamos dizer assim, e os irmãos já eram mais do jogo, assim, né, começaram a ter fama e tal, então ele virou uma eterna criança, mesmo adulto, você dava pra ver. Ele não queria ser adulto, né? Isso daí eu acho que também é algo que a gente vê muito, né? Existem pessoas que não querem ser adultas. Que não querem crescer, de fato. Buscar não, mas ter a responsabilidade que é atrelada ao adulto, né? Elas criam um universo próprio.